Dragon Ball Z Kai, episódios finais. Uma nuvem negra se aproximar no horizonte. Sinto meu coração se energizar frente ao perigo. Então chegou a hora e eu serei o mais forte do universo. Minhas mãos revelam poder infinito. Vou lutar pelo mundo. E prometo sempre lutaremos juntos. Eu sei, sempre vou lutar pelo sonho. Juntos na função, nossas energias serão uma só. Nunca vamos desistir. Vou lutar até o final. O mundo proteger com você e o Kamehameha. Vou lutar, sempre vou lutar. Mês de julho, União Acreana contra União Arábica. E para começar a melhor temporada, nada melhor que a guerra do ano. A Arábia começou a zoar a Acreana por seus membros serem modinhas, mas ninguém levou a sério, sendo uma guerra na brincadeira. Se não fosse por Lula e Cilindro criarem duas contas fakes, uma que eles usaram com nome de arábico para fazer shadow ban nos acreanos, e a outra com nome de acreano para fazer shadow ban nos arábicos. No mesmo dia os nervos das duas uniões já subiram à flor da pele. Batan derrubou 1, 2, 3 arábicos, mas a Arábia não ia ceder, porque agora seu novo líder era Biel, que derrubou 3 acreanos empatando a guerra, ficando Batan e Biel de MVPs, além da alta visibilidade que essa guerra tomou na época por causa dos diversos memes. União Lead contra União Ice. Guerra empatada em 1-1 sem kills, com Leadman de MVP. Terceira guerra shitposter. Antes da guerra começar, a Celta contratou 4 novos shitposters, Nescau, Shisui, Kyle e Black para essa temporada. União Celta contra União Arábica. Durante a terceira guerra Biel estava na Celta como empréstimo. Biel havia criado a Moranguinho, uma conta fake modinha usada para fazer besteira sem ninguém saber dos ADMs, ganhando seu primeiro método de ouro. SBT fez um deepnude da mamaca arábica, que na época ameaçou os celtas até de processo, e acabou desistindo de sua página por vergonha, abrindo 1-0 no placar. Kyle e Black haviam recentemente criado a Kyle Derrubador, porco arábico pediu para ser ADM e roubou ela, empatando a guerra. Depois foi a vez de Biel ameaçar Bom Jovem Arábico com a Moranguinho, que desativou sua página por medo, e Galinha Arábico também desativou sua página por medo da Moranguinho puxar seus dados, fechando 3-1 contra a Arábia com a tropa da Moranguinho de MVP. União Celta contra União Acreana. Eren Acreano desativou sua página depois de ser ameaçado pela Moranguinho abrindo 1-0. Se SBT já fez aquilo com a mamaca arábica, imagine com a Gabizada. Gabizada perdeu 2 páginas na mesma semana, fechando 3-0 no placar com a tropa Moranguinho de MVP. União Canadense contra União Celta. Kid Arábico agora tinha entrado para a União Canadense pois não concordava com as atitudes de Biel. Nesse dia foram revelado que os ADMs da Moranguinho eram Biel, Mr. SBT e Lula, então puto como nunca, Kid derrubou posts de todos os ADMs, mas ele viria a abrir o placar ao derrubar a Kyle Derrubador, que cairia novamente, fechando 1-0 contra Celta e Kid de MVP. União Celta contra União Ice. Lula havia criado a Natsu modinha semelhante a Moranguinho, e chamou Biel para ajudá-lo a administrar. Eles derrubaram a conta de Pepsi Ice fazendo 1-0 na Ice com os 2 de MVP. União Celta contra União Japonesa. Bom Jovem saiu da União Konoha e criou a União Japonesa. Ele pediu para Lula ser vice-líder da União. Lula aceitou e roubou a conta. Depois Biel ameaçou vazar coisas encontradas na conta se o Bom Jovem não desativasse, então ele desativou e ficou 4-0 com Biel e Lula de MVP.
União Celta contra a tropa do Marcão. Marcão voltava de suas férias e já viria criando um método de ouro novo. Ele criou a primeira tropa do shitpost. Marcão fez a tropa do Marcão, onde tinham vários prodígios e submembros da Arábia. Biel usou a Natsu para zoar na tropa do Marcão e Pinguim Arábico desativou a página simplesmente por medo de puxarem seus dados, abrindo 1-0. Então todo mundo ficou esperando que Marcão virasse a guerra como ele fez em outras vezes. Mas Marcão conseguiu cair 3 vezes por denúncias de Lula, que o denunciou por spam em suas 3 contas criadas. Acabou em 7-0 e Lula e Biel com seus MVP. Marcão conseguiu empatar com Torneio do Bart, caindo 4 vezes no total em guerras. Até Torneio do Bart tá com medo de perder seu título. O bruxo tá impossível mesmo, viu? Com o fim da Terceira Guerra, Biel levou o MVP geral, e além disso estabeleceu um novo recorde de 93% de periculosidade. Revolução Shinobi. União Japonesa contra União Konoha. Minato havia mentido pra todo mundo que morreu. O cara ainda teve a cara de pau de se passar pela família dele nos próprios stories e vir falar isso. Então Cirilo da Konoha excluiu a União Konoha porque ele era ADM, e foi para a União Japonesa, fazendo 2-0 e levando o MVP. União Japonesa contra União Kings. 2 dias depois de supostamente ter morrido, Minato, na maior sem-vergonhice, voltou e criou a União Kings. Os membros da Konoha que agora estavam na Japonesa não ficaram nada contentes e Cirilo ordenou que eles derrubassem Minato, derrubando a União Kings e a página do Minato no mesmo dia, fechando 4-0 e Cirilo de MVP. No final da Revolução Shinobi, Cirilo japonês levou o MVP geral, encerrando essa guerra. Primeira Guerra Terrorista. Uma série de guerras de entretenimento finalizadas em 1-1. Tropa do Fares contra a União USA. Uma guerra que começou na brincadeira e risada, mas acabou com a queda de Marcão pela 5ª vez. Agora Marcão pegou o troféu de passou vergonha do Bart. Fares derrubou um caçador americano, empatando a guerra, terminando em 1-1 com Fares e Meliodas de MVP. Tropa do Fares 1-1 britânica, com Fares de MVP. União Britânica 1-1 União Russa, com Gui britânico de MVP. União USA 1-1 União Russa, com Meliodas de MVP. União USA 1-1 União Arctic, com Meliodas de MVP. Encerrando a Primeira Guerra Terrorista, Fares Arábico levou o MVP geral da guerra. Terminado o grande mês de julho, a Celta foi a vencedora da Copa do mês, com Biel sendo bola e caveira da Copa com 16 kills. Mês de agosto, União Celta contra União Arábica. Mister estava há um tempo ganhando a confiança de Torreta, então pediu para ser ADM da Arábia. Ele roubou a conta e futuramente os membros da União, ficando 2-0 com Mister de MVP. União Akatsuki contra União Uchiha. Zezão queria voltar com a Akatsuki, mas BRzinho estava usando uma conta de União com o mesmo nome, então Zezão ameaçou puxar os dados dele. BRzinho desativou sua página e a conta da União por medo, ficando 4-0 no placar com Zezão de MVP. União Celta contra União Akatsuki. Depois de ter o nome da União de volta, Lula e Zezão recriaram a Akatsuki. Nisso Mister expulsou Lula da Celta, achando que Lula queria guerrear e estragar ainda mais a comunidade. Com a saída de Lula, foram para Akatsuki Biel, SBT e Kyle, enquanto na Celta permaneceram Mr. Shisui e Black, e agora Kabuto seria seu novo vice-líder. Mas uma guerra que era para ser Lula contra Mister acabou se tornando Kyle contra Shisui. Para começar, Poloviski roubou a conta de Medora, abrindo 1-0 contra Akatsuki, então Medora roubou a conta de Poloviski para empatar a guerra, já que os dois eram ADMs da página um do outro. Depois foi a vez de Kyle, que era muito amigo de Black, e pediu para ser seu ADM. Ele roubou a conta, virando a guerra em 2-1, mas Shisui agora faria sua estreia nas guerras e derrubaria a conta de Kyle com denúncias, terminando em 2-2 com Kyle e Shisui de MVP da guerra. O fim do mês chegou e a Celta levaria a Copa de agosto para casa, com Mister sendo bola da Copa e Zezão sendo caveira da Copa com 2 kills. Mês de setembro. Segunda Guerra Terrorista.
Tropa do Fares 1-1 União Canadense, com Fares e Ratão de MVPs. União Canadense 1-1 União Arctic, com Ratão de MVP. União Canadense 1-1 União USA, com Ratão de MVP. União Britânica 1-1 União USA, com Gui Britânico de MVP. União USA 1-1 União Brasil, com Meliodas de MVP. Acabando a Segunda Guerra Terrorista, Ratão foi eleito o MVP geral da guerra. União Acreana contra União Britânica. Batan denunciou um chat de Gui Britânico na zoeira, que caiu horas depois, fechando 2-0 com Batan de MVP. União Celta contra União Tomã. A União Tomã tinha um fundo tanto quanto peculiar, então quando cobrada por Kyle e Black, eles rapidamente desativaram e sumiram do mapa, terminando 2-0 com Kyle e Black de MVPs. Revolução LED. União Black contra União Lead. Após quitar, Ledman disse para Máscara que ele seria seu sucessor na União, mas não foi isso que aconteceu. Ledman passou a liderança para Masked, o que revoltou Máscara. Então Máscara fez a União Black e apagou todos os grupos da LED, encerrando a União, fazendo 2-0 como vingança e Máscara de MVP. Interpol Uniões contra União Black. Após perder seu reinado prometido, Masked fez a Interpol Uniões, junção de sua nova União Joker com as Uniões Românica e Amolados para derrubar a União Black, e foi assim que fizeram, resultando em 2-0 com Masked de MVP após derrubarem a União Black. Com o fim da Revolução Lead, Máscara levou o MVP geral para casa. Terminado o mês de setembro, a União Acreana conquista sua primeira Copa, com Batan sendo bola e caveira da Copa com uma kill. A Liga de Inverno iria para a Celta, com Biel sendo bola e caveira da Liga com suas 16 kills. Mês de outubro, União Celta contra União Flasco. Bart voltou novamente pro shitpost, e para surpresa de ninguém ele foi derrubado por Lula e SBT, que abriram 2-0 contra Flasco, ficando Lula e SBT com os MVP. Guerra do Zodíaco. Tropa do Mister contra a Tropa Fênix. Mister fez um status falando que derrubaria algumas páginas, então Lawlet e outros shitposters que tinham rincha com Mister criaram a Tropa Fênix, liderada por Lawlet e Bills. Mister rapidamente descobriu e mandou shampoo arábico pra cova. Vendo isso, Lawlet fingiu que nada estava acontecendo e encerrou a Fênix para tirar o seu da reta, terminando em 3-0 com Mister de MVP. Tropa do Mister contra a União Society. Após Lula e Mister brigarem feio no grupo da Society, a Celta foi dividida entre Tropa do Mister e Society, se encerrando temporariamente. Mister atacou a Society porque Bills foi se refugiar lá após a Fênix ser encerrada, então Mister usou seu novo método de transmissão indiana no Bills, fazendo ele desativar a página de tão puto que ele ficou. Porco Arábico ficou tirando sarro dos Societies, Templário não gostou nada da zoação e derrubou a página do Porco, empatando a guerra. Então Mister derrubou a página de Supremacy com denúncias, forçando Shisui a encerrar a Society para proteger seus membros e não cair mais ninguém, fechando a guerra em 4-1 com Mister de MVP. Terminada a Guerra do Zodíaco, Mister levou o MVP geral. Com o fim do mês, a Celta levou a Copa de outubro com Mister sendo bola e caveira da Copa com 5 kills. Mês de novembro, União Celta contra União Flasco. O cara voltou de novo, e agora a SBT faria uma conta fake do Bart pra ameaçar e derrubar o Cheats foda, abrindo 1-0 no placar e jogando a culpa pro Bart. Bart ficou putaço e desativou sua conta novamente, ficando 3-0 com SBT de MVP. União Celta contra a Área 51. Lula traria a Natsu de volta para ameaçar a União de Tarcísio, que desativou a União e de quebra Lula fez um membro desativar a página por medo, encerrando em 3-0 com Lula de MVP. Ao final do mês, a Celta levantou a Copa de novembro, com Lula e SBT sendo respectivamente bola e caveiras dessa Copa, ambos com 2 kills. Mês de dezembro. Tropa 007 contra União LED. Shisui foi cobrar Máscara, mas descobriu que Máscara estava certo na Revolução LED, então ele decidiu que ia vingá-lo e atacar a própria União LED.
Lula e Shisui juntos derrubaram 3 LEDs, terminando a guerra em 3-0 com Shisui de MVP. União Celta contra União Britânica. Uma das guerras mais famosas do ano, Kyle usaria Kyle derrubador para irritar Gui Britânico, que acabou virando meme na comunidade por seus stories e reações inusitadas. Kyle faria Gui Britânico quitar do shitpost e encerrar a União Britânica, fazendo 4-0, e depois disso Marcão voltaria da aposentadoria para derrubar mais 2 britânicos, fechando 6-0 no placar com Kyle de MVP. União Acreana contra União Alemã. Para sua última guerra no shitpost, Batan faria uma goleada em uma união nazista, derrubando a União Alemã, seu líder e mais 2 membros, com um placar de 6-0 e sendo o MVP. A Liga de Primavera seria da Celta, com Lula sendo bola e Caveira da Liga tendo 6 kills. Com o encerramento da temporada, a União Celta levou seu 2º título mundial, e pela primeira e única vez na história do shitpost, um empate no overall, com Lula e Biel levando o prêmio. Em feitos tivemos muitos concorrentes, mas Lula, Mister e Biel levaram a bola de ouro, Marcão a bola de prata, SBT e Batan a bola de bronze. Em kills uma temporada acirrada, Lula levou a Caveira de ouro com 19 kills, Biel a Caveira de prata com 16 kills, e Mister a Caveira de bronze com 12 kills. Em periculosidade não teve discussão, Biel levou a Excalibur de ouro com 93%, SBT e Marcão a Excalibur de prata com 91%, Lula, Mister e Batan a Excalibur de bronze com 90%. Aos estreantes da temporada, Shisui e Kyle levaram a estrela de ouro. Lula e Biel ganharam a ponta de ouro. Mister ganhou a meia de ouro. SBT e Batan ganharam o atacante de ouro. Fares ganhou o volante de ouro.